Ações esquecidas, o próximo setor bilionário da Bolsa de Valores brasileira. Bom, tem um tempo que eu não tenho conseguido trazer um conteúdo aqui um pouco mais técnico de análise, porque o Brasil, né, todo dia agora é uma notícia catastrófica, etc. A gente fica muito preso nisso. E aí tem gente que fala, pô, mas às vezes não tem como ficar falando tanto de política, é ruim e tal. Gente, a economia, ela se dá no âmbito político, né? Não tem como. Se os caras mexem na legislação, como o vídeo que eu soltei ontem aí, você vê ali que afeta completamente o nosso mercado, afeta os nossos investimentos. Então, assim, eu tento usar um pouco da voz que eu tenho aqui para poder brigar por nós e tal. Sei que às vezes não é o conteúdo mais legal, não é o que mais engaja, mas é o nosso trabalho, né? É o que eu tenho que fazer para tentar manter a gente bem aqui. Só que no meio disso, começou essa história de política, o que, tarará, né? Começou ali as tais das empresas de IA, bombar, né? A Nvidia, sei lá o que e tal, e todo mundo bombando. E o mercado financeiro, no geral, ele acabou esquecendo de algumas empresas que todo mundo sabe, a bola tá quicando, todo mundo sabe que o futuro tem a ver com essas empresas aqui. Para começar, só para você entender isso aqui, né, a gente precisa compreender uma coisa chamada envelhecimento populacional. Então, por exemplo, o Brasil, a gente tem uma expectativa, né, segundo aqui a UniFPA, né, a gente tem aqui dizendo que o Brasil, em 20 anos, a gente vai ter uma população considerada envelhecida, né? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2015, cerca de 14% das mulheres brasileiras já têm mais de 60 anos, ao passo que 11,9% dos homens estão no mesmo grupo, ou seja, também com mais de 60 anos. A população de pessoas com mais de 60 anos aumentou de 2% a 12% entre 1960 e 2014 e duplicou em apenas 34 anos, 6% em 1980 e 12% em 2014. Então, a gente tem o grupo etário que mais cresce hoje no Brasil é o de pessoas com mais de 80 anos de idade. E se você pesquisar, você vai perceber que o mesmo retrato que se tem no Brasil hoje, você tem na maior parte dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Então, mesmo nos países em desenvolvimento, aí a gente encontra esse retrato, onde a gente não encontra também em países que estão um pouco mais desestruturados e que têm uma mortalidade ainda jovem. Mas a gente sabe que a tendência, né, do capitalismo ali é a gente ter mais acesso à água, mais acesso a esgoto, mais acesso à saúde, o que cada vez mais cresce a vida da população. Se isso, por um lado, né, o envelhecimento da população é bom, significa que a gente vai ter nossos pais por mais tempo, nossos avós, e que nós mesmos viveremos mais tempo, né? Que daqui a pouco a gente vai estar tudo com 2,30 m e vivendo 120 anos, né? E agora com os estudos mais interessantes ainda, a gente tem conseguido reverter o envelhecimento, é loucura. Já viu que reverter o envelhecimento num rato esses dias? Reverter? Uhum. Não. Essa é a notícia da CNN aqui, eu recomendo que vocês deem uma olhada depois, né? Quem quiser ler, só uma curiosidade, os cientistas conseguiram reverter o envelhecimento em ratos e estão tentando aí fazer o mesmo processo em seres humanos. O que acontece é que a gente tem um backup ali das nossas juventudes dentro do nosso organismo, né? E simplesmente o que vai acontecendo é a incapacidade das células de se reproduzir da maneira correta, mas revertendo ali um detalhe, um ajuste que eles fizeram, eles conseguiram fazer o rato voltar a ficar jovem. Teve alguns problemas no experimento, quando você lê lá você vai perceber, mas a gente conseguiu. Então é interessante, né, a gente poder pensar que um dia a gente talvez vai rejuvenescer. Agora, se a população vai ficar mais velha, alguns ajustes são mais óbvios, a gente já tem visto eles, né? Quantas filas preferenciais tem hoje no supermercado, quantas tinha quando a gente era criança? É verdade. Não sei se você lembra, quando era criança a gente tinha uma fila preferencial, né? Agora você vai, metade das filas são preferenciais, metade das filas são caixa rápida. Até os filmes eles estão fazendo mais voltado pros idosos. Você vê um monte de ator... Já começou, Tom Cruise, etc., fazendo filme com 60 anos, né? E a galera, antigamente, a carreira de um ator encerrava muito cedo. A das mulheres, a carreira de uma mulher encerrava com 25 anos no cinema, né? Quando perdia ali aquela juventude. Agora a gente tá vendo aí mulheres de 40, 45 fazendo filmes sobre outros temas que não existiam lá atrás também. Um relacionamento pós-divórcio, é uma coisa muito mais atualizada porque a indústria percebeu que nós estamos envelhecendo, né? Você viu aí, saindo essa semana, o último desenho da TV aberta, basicamente, que tá passando aí, que era o Pica-Pau, saiu do ar, né? Então, a gente tem uma população infantil cada vez menor e voltando a programação mais pros idosos. Se antes a gente tinha um grupo de crianças ali, também tem a ver com a propaganda que não pode mais ser feita pra criança, que acabou afetando esse mercado. Mas a gente consegue ver aí, então, uma mudança cultural e daqui a pouco a gente vai ver as baladas cada vez com mais gente mais velha. Já tá vendo, né? Já tem garotão de 38 indo na balada, aquele negócio, pá. Então, a gente tem visto essa mudança comportamental. Mas no meio dessa mudança toda tem uma coisa que, no ritmo que a sociedade está se encaminhando, né? Que tomara que a gente consiga reverter, mas que vai ser cada vez mais necessário. O que é que vai ser cada vez mais necessário? Remédio e hospital.
Não tem nenhum setor, né, que se beneficia tanto do envelhecimento populacional quanto o setor dos remédios e hospitais. Por quê? Porque não só no Brasil, mas hoje quase todos os países do mundo, a gente, fora alguns que conseguiram fazer boas ações ali para melhorar isso, né, conseguir oferecer mais comida de qualidade, etc., a gente vê um consumo acelerado dos ultraprocessados, a gente vê uma população obesa, né, a gente vê uma população ali que tem um físico pior do que o avô deles, é impressionante, a gente conseguiu chegar nesse lugar, e cada vez mais doenças associadas. Se lá atrás nossos avós já tinham doenças com o decorrer da idade, né, quando ia passando, agora as doenças estão no auge, né, então é diabetes, é colesterol, aí agora para corrigir a obesidade, que é uma doença, uma epidemia mundial, a gente tem o Ozempic, e assim você vai vendo diversas dessas empresas. Mas eu queria compartilhar com vocês uma percepção que eu tenho tido, né, há algum tempo, tô falando aqui com base nas minhas opiniões, mas olha que percepção interessante. Eu peguei a lista dos homens que se tornaram bilionários no Brasil no ano de 2023 aí, né? O Brasil ganhou 7 novos bilionários no ano passado, ou seja, homens que têm mais de 1 bilhão de patrimônios. O primeiro da lista é o João Adib Marques, eu não sei se você conhece, mas é o presidente da CIMED. Ele é bem famoso, né? Fala bem, ele troca uma ideia com a galera, ele vai em podcast, o cara bem espalhafatoso, lançou aquele Carmed, um negócio de brilho com a Fine e tal, o cara marqueteiro, eficientíssimo, né? Terceira maior farmacêutica do Brasil, a segunda maior em vendas de medicamentos, ele tem uma fortuna agora estimada em 4,75 bilhões de reais, né? O CEO é neto de João Marques, fundador do Laboratório Prata em 1950. Pegou um laboratório, fez crescer, desenvolveu bastante. Inclusive ele dá aula, se não me engano, na internet de como cuidar dos herdeiros pra eles não ficar ruins, sabe? É sério. Ele tem lá um treinamento, não é pra herdeiro, ele fala sucessor, né? Ele fala sucessor, ele não fala herdeiro. Em segundo lugar está aí o Ítalo Alves de Mello, presidente do Conselho de Administração da Teuto, farmacêutica pioneira na produção de genéricos no país. A companhia tem o maior complexo farmacêutico da América Latina. O patrimônio de Ítalo está na casa de 3,25 bilhões de reais. Aí você tem aqui uma exceção, né? O José Carlos Reis Magalhães, conhecido como Zeca Magalhães, do mercado financeiro, parça nosso aí, fortuna brincadeira, nem conheço, mas 2,4 bilhões de reais, sócio fundador da corretora Tarpum, né? E também é presidente do Conselho de Administração da Ômega Geração de Energia, maior geradora de energia brasileira sustentável. O setor de geração de energia também, não vou nem mencionar aqui, porque se o Brasil pretende ter uma indústria, o que falta hoje é energia, a gente não tem isso de maneira qualificada e estamos desenvolvendo, nós somos o país que mais tem potencial aí no mundo para geração de energia sustentável, que é o caminho que o mercado está buscando. Então, nesse mapa dos novos bilionários, continua também o Sérgio Maioka, deve ser japonês, né? É o descendente aqui, 1,7 bilhão das farmácias Nissei, maior rede varejista de farmácias do estado do Paraná. Cara, você vê que eles são quase todos aí, você vê, eles são do setor de farmácia, estão vendendo droga, né? É isso, vendendo droga legalmente, mas são todos vendedores de droga. Seguido do Ricardo Valadares Gontijo, que aí sim, presidente do Conselho de Administração da Direcional Engenharia, sempre foi assim, né? O setor de construção no Brasil sempre foi grande. A gente vê também o rapaz aí, o Daniel de Freitas, que é o cofundador e presidente da companhia de tecnologia Character AI, né? Com patrimônio de 1,15 bilhão. Ele é um bilionário brasileiro da era da inteligência artificial aí. E a gente tem também o presidente da Marco Polo, o James Eduardo Bellini, né? Que é o presidente aí da empresa fabricante de ônibus e micro-ônibus. Todo mundo já pegou um ônibusinho da Marco Polo aí, né? Você vê ali a logozinha dele. Aí o que a gente percebe com isso, né? Que o setor que tá dando dinheiro no Brasil é o setor de farmácia. Se a gente é um país que tá num lugar ali em desenvolvimento ainda, né? Falava subdesenvolvido, agora não é elegante chamar a gente de subdesenvolvido, chama de desenvolvimento. Então, se pra gente, né, que tem uma população ainda que não tá envelhecendo desse jeito, se a gente não tem tanto acesso ainda quanto os americanos, a porcaria, etc., ou quanto os europeus, dá pra se esperar que esse mesmo reflexo vá acontecer na sociedade de modo geral. E aí você tá falando, Raul, tem empresas que eu posso me beneficiar disso? Porque, é claro, tem essas empresas surgindo no momento aqui, eu posso entrar no setor de farmácia, abrir uma farmácia, te recomendo. Mas tem uma forma de eu ganhar dinheiro, alavancar meu capital com essas empresas, e daí eu vou te mostrar algumas empresas aqui, vou falar um pouco sobre elas e vou mostrar a cotação delas para você. Então, a gente vai começar aqui com a United Health Group, né, uma empresa que está na minha carteira pública desde sempre aí, um dos maiores provedores internacionais de seguro de saúde, serviço de saúde e tecnologia da informação em saúde, muito importante. A empresa opera aí por meio das marcas Optum e United Healthcare. Olha só que interessante essa empresa aqui. Se você bota em NISE, nos últimos 5 anos, esse é o recorte, né, 102% de crescimento. Quando a gente bota mais longe ainda, se você vem lá desde 2008 até aqui, a gente está falando de 1.762% de crescimento. Isso porque ela teve uma queda aqui, ó, na crise de 2008, né? Então, lá de trás, se você vier ainda, tá na bolsa há muito tempo, você consegue encontrar bons números também. Esse aqui é uma boa demonstração daquilo que a gente está falando, né? Que esse setor ele tem se desenvolvido ao
ao longo do ano e não retrocede, olha que louco, né? Se você vai aí para também a Thermo Fisher Scientific, né, que é uma empresa multinacional de biotecnologia, ela tem ferramentas laboratoriais, diagnósticas e analíticas, também empresa muito desse setor, que quando a gente pega um ano 4,75, quando a gente pega esses últimos 5 anos 80,79, quando a gente pega no período máximo também, cara, números também expressivos, 867%. Então, dá para você ir vendo que nesse setor realmente quase tudo está se desenvolvendo. Quando você pega a Eli Lilly and Company, também famosa aí por medicamento para diabetes e a recém-lançada droga de perda de peso aí, a gente observa também, olha lá, últimos um ano, 97,66%, últimos 5 anos, 708%. Quando a gente observa o histórico dela inteiro, a gente está falando de 23 mil por cento, sendo que, né, você pode pegar aqui, ó, de 2018 em diante entrou o grosso, né? Então, a gente pode dizer aqui que também é uma empresa muito interessante. Quando a gente vai aqui, a Johnson & Johnson, acho que dispensa, né, farmacêutico, dispositivo médico e consumo, é onde que ela tá, mas principalmente o setor médico, nos últimos um ano, queda interessante, nos últimos 5 anos, 3,74% de crescimento, histórico, né, também interessantíssima. Empresa aqui que desde 2000, se a gente pega ali desde a crise também do subprime, a gente também tá falando de 176% de crescimento, já é muito mais madura, né, é uma empresa histórica, grande, mas também apresenta bons números. A gente poderia dizer a mesma coisa da Pfizer, né, ela caiu muito, porque na pandemia ela tinha ganhado determinado valor, agora tá começando a ficar mais descontada, mas olha só, né, que a gente observa o histórico dela também, 2.000%, e a Pfizer, também por ser uma empresa já mais clássica, ela tem um baita desconto, né, em relação às demais aí, ela conseguiu se desenvolver bem, ó, então quando a gente olha de 2008 aí, que ela teve a crise, até agora ela tá com um ganho pequeno. Quando você observa o histórico da Pfizer, né, ela apresenta, é uma empresa madura, com bons números, etc, mas apresenta um pouquinho mais de maturidade, o mercado sabe precificar melhor a Pfizer pelo tamanho do mercado que ela tem. Raul, mas ela caiu bastante, né, porque no período da pandemia ali, né, em 2020, primeiro ela chegou a cair e depois ela chegou a crescer, olha aí, ó, quase 80% de uma empresa desse tamanho é bastante coisa, né, e aí acabou caindo depois ali. A mesma coisa a gente poderia dizer da Abbott Laboratories, empresa diversificada de cuidados com saúde que desenvolve produtos em áreas como diagnóstico, dispositivo médico, nutrição e medicamento genérico também. Então, tem aqui a cadeia inteira. Se observa que nos últimos 5 anos um crescimento de 20%, histórico também, 7 mil, né? Pegando lá desde a década de 80 também. São empresas extremamente interessantes. E aí, a gente chega no nosso Brasil. A gente tem a Hypera Pharma, né? A maior indústria farmacêutica do Brasil em termos de receita líquida. Produz medicamentos aí, Buscopan, Benegripe, Epocler, Engov, Neosaldina. Quando a gente vai olhar também, ela nos últimos um ano, 18% de queda. O mercado brasileiro está bem combalido. Quando a gente vai olhar ela do começo do ano até aqui, já 18% de queda. No último ano, 38,34% de queda também. Então, no último ano aí tá bem complicado. Nos últimos 5 anos, quase não teve crescimento. Quando a gente observa aqui no período máximo, ela teve aqui, ó, desde 2008 até aqui, 71,80% de crescimento. Daí você vai falar, Raul, então a Hypera não é uma boa companhia, talvez, né? Porque não está apresentando aí números satisfatórios. O que eu recomendo sempre é que você abra o Analytica, a gente tem lá uma análise primordial das empresas e você consegue ver se ela é viável ou não, né? A gente já cadastrou todas as empresas brasileiras, a gente está evoluindo para cadastrar as empresas americanas também, e lá também a gente tem um processo de análise em vídeo que vai começar a ser veiculado a partir também de outubro, tá? Por agora não, mas até outubro já vai começar a surgir os primeiros vídeos ali com descrição, cara, documentação, etc, de cada empresa, análisezinha de balanço, uma coisa bem legal. Mas aí quando você observa aqui os indicadores dela, né, você vai perceber que ela é uma empresa que está bem descontada, um PL baixo, um PVP baixo também, é porque muita gente deixou de lado essas boas empresas brasileiras, mas ela é completamente viável, tá? Se você observa aqui, ela tem um histórico de lucro consistente, né? Quando você observa tem lucro consistente, ela tem tag along legal, ela tá no setor perene, né, setor de saúde. A questão é, ela tem uma dívida um pouco alta, né? A dívida líquida ficou em 3 aí, né? A dívida líquida por EBITDA ficou em 3 nos últimos 5 anos em média, então a gente acaba observando que ela tem isso. Mas quando você olha o crescimento de receita, etc, é uma empresa que tem apresentado bons números, então é uma empresa que pode fazer sentido, tá num setor legal, vale a pena você analisar, não é uma indicação nenhuma dessas empresas aqui, é claro, mas vale você analisar. A gente também tem a RADL, que é a Raia Drogasil, né? Acho que vale a pena a gente observar o histórico de cotação dela aqui primeiro. Então, nos últimos 5 anos, a gente observa 62,28% de crescimento, no período máximo é brincadeira, 948% também, muito bem, né, ela foi. Raul, mas está bem menor do que a Bolsa Americana no mesmo período, então faria mais sentido investir só nos Estados Unidos? Cara, acaba que não, é porque a gente realmente teve, a Bolsa Brasileira tem sido combalida nos últimos anos, né, mas essa daqui, por exemplo, a Raia Drogasil é azulinha, né, ela tem todos os critérios confiáveis aqui, então você consegue ver lucros consistentes nos últimos 10 anos, dívida líquida por EBITDA inferior a 2 nos últimos 5 anos, tag along de 100%, setor perene,
PLN. Então, muito bacana. Mas, pô, já tá lá aquela coisa, né? Precificada diferente. Então, vale a pena você olhar. Se você é muito apegado em valor aqui, em valuation, PL de 41, né? Tá alto, 40 anos de lucro a valor presente, PVP já de 7,24. Então, não cabe em todas as carteiras aí. Quem é mais investidor mais cismado, talvez não pode gostar. Você pode dar uma olhada também na Blau. A Blau 3, a Blau é uma empresa, cara, que aqui a gente pode dar uma olhada no histórico dela, mas olha só, 45% de queda desde que ela tá aqui nos últimos um ano, né? Se a gente considerar desse ano até o mesmo período. Só nesse ano a gente tem 34% de queda. Aí nos últimos 5 anos, mais queda, 76% de queda. No histórico dela, então, desde que ela tá aberta em bolsa aí, desde 2021, a gente tá aí com 76% de queda. E aí, você poderia pensar que a Blau é um lixo, né? Que é uma empresa que não lucra, que tá numa situação complicada. Pode pensar que ela tá mal das pernas, etc. Mas se você observa, 2021, crescimento de receita e de lucro, 1,37 bilhão de receita, 323 milhões de lucro. Aí a gente vai para 2022, ela continua com um crescimentozinho um pouco mais controlado, né? Vai adquirindo maturidade, 1,41 bilhão de receita, 360 milhões de lucro. 2023 teve uma redução mesmo, 1,37 bilhão de receita, 247 milhões de lucro. A gente tem bons indicadores dela também, mas a grande questão é que tem que prestar atenção, ela requer atenção aqui por ser uma empresa mais jovem, né? Apesar dos indicadores dela tá tudo bem, mas o IPO dela é há menos de 5 anos, né? Então, ela não tem aí lucros consistentes ainda, apesar de estar num setor perene, dívida líquida por EBITDA também controlada aí. Então, é bacana você dar uma olhadinha. Ela não é tão esticada, né? Você pode ver aqui que o PVP dela é 0,9, a cada R$1 de patrimônio está pagando 90 centavos, o PL de 7,6, pro setor dela tá até razoável aqui. Agora, Raul, por que tem tão pouca gente investindo nela? A grande questão aí é que ela tem um free float um pouco baixo, né? Ela tem 16,55% só das ações ordinárias disponíveis no mercado. Ela é uma empresa muito recente na bolsa, então quando as pessoas vão olhar, os indicadores dela é mais recente e tal. A gente tá no mercado aí que o Brasil, ele tá sendo considerado um país arriscado, e aí as pessoas tiram dinheiro dessas empresas menores, né? Pra vocês terem noção, quando a gente olha até pros indicadores de Fleury, que são indicadores, a gente sabe que é uma empresa muito boa historicamente, a gente observa, olha só, nos últimos 5 anos, cara, Fleury tá sofrida, né? 27,78% de queda, laboratórios Fleury, gigante, fazendo expansão, etc. Então, a gente vê aí que, no período máximo, beleza, né? Você pega desde 2016, Fleury, ela conseguiu ainda um crescimento de 124, na minha carteira, ela tá muito bem aí, tô ali desde 2012 na empresa, né? Então, consegui pegar um bom número, mas você vê que muita gente tá com medo. Então, é nesses momentos de mais receio e etc. que se desenham as boas oportunidades no Brasil. Raul, tem outras empresas que eu posso olhar? Você falou por alto aqui de algumas brasileiras, etc. Eu diria que você tem mais no mercado a Bion 3, a PRFM 3 também, que você pode dar uma olhada. Não tô dizendo para você investir, toma cuidado, né? Essas empresas é bom você fazer uma análise um pouco mais criteriosa. Aqui eu simplesmente coloquei por alto, né? O que a gente tem. Então vale a pena você conferir. Pô, Raul, legal, gostei, né, do vídeo, ou não gostei, discordo, acho que o setor de farmácia e droga vai morrer, não sei se isso vai continuar existindo, não tem problema, comenta aí da sua opinião pra mim, do que você acha. Pô, tô vendo as farmácias crescerem, não tô vendo, né? Se você tem uma farmácia, ou trabalha em uma farmácia, pô, adoraria ver sua opinião aí, é muito importante pra gente ter uma ideia. Falou, pô, Raul, não, tá foda, tá legal, tá bacana, realmente a gente tá vendendo muito, porque, pô, no fim do dia o que interessa é a ponta final do caixa, né? Não é análise financeira e etc. Quando a gente observa ali, o método do Philip Fisher, né, o Scooter Butler, quando a gente observa a realidade do que está acontecendo, acaba sempre juntando com esses números que a gente tem e fazendo uma conta melhor na nossa cabeça, né? Por exemplo, na Americanas, o pessoal tudo ia lá, comprava 3 Kit Kat enrolado na embalagem, todo mundo sabia que aquilo estava errado, né? R$3,40. Tinha alguma coisa ali que naquele balanço que não fechava, né? Então, é isso. E se a gente tivesse perguntado pros caixas da Americanas, eles tinham falado do tanto de furto que tinha na loja e ninguém tinha mexido com isso. Ainda bem que eu nunca investi nesse negócio, né? Mas dava pra saber ali que havia engodo nos papéis. Agora, quero me aprofundar, né? Quero aprender a fazer as minhas análises por conta própria, quero entender aqui, fazer uma leitura legal de mercado, me aprofundar mais, o que eu posso fazer? Aí eu vou te recomendar você abrir aí agora no seu computador, auvp.com.br, tem o link aqui, eu deixo sempre no primeiro comentário, na descrição, você vai abrir o site, só clicar nesse botão aqui, se quiser ler um pouco mais, conhecer a gente, tal, pode fazer aqui, mas você pode clicar aqui nesse botão, faça a sua análise de perfil, e aí, cara, o que você vai fazer? Preencher esse questionário aqui pra mim certinho, e a gente vai entrar em contato com você, depois você preencher em até 7 dias úteis, né, porque tem gente que acha que é na hora, em até 7 dias úteis a gente te chama no WhatsApp, nosso perfil é verificado lá no WhatsApp, não é qualquer número que te chama, a gente vai trocar uma ideia, e se fizer sentido para você se matricular na UVP, vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro, lembrando do compromisso aqui que a gente tem da UVP, se você não aprender a investir, depois de concluir o treinamento, pode emitir o seu certificado, tudo certinho, Raul, não aprendi, não funcionou para mim, chama o nosso suporte, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Estamos aí há mais de 4 anos com a escola no ar, né? Nunca tivemos nenhum problema, pode verificar nosso nome no Jus Brasil, não tem nenhum processo,
processo, pode verificar aqui também no Reclame Aqui, você vai saber da nossa idoneidade. Então, assim, acho que hoje em dia é muito difícil, né, alguém falar com transparência pra você, pô, pode pesquisar aí que eu não tenho nada de errado, não. Então, eu falo pra você, pesquise sempre e pesquise o nome dos nossos concorrentes também, né, pra você ser justo. Vai ver que é uma situação muito diferente pra cada um de nós, tá bom? Então, um beijão pra vocês e vai ser um prazer ensinar vocês lá na UVP. Até o próximo vídeo.